Over the past few weeks, we have witnessed the emergence of a previously unknown pathogen, which has escalated into an unprecedented outbreak. É um vírus que já ocorreu em outras situações e que agora sofreu uma mutação genética, né, e está atingindo um número significativo de pessoas na província de Wuhan, na China. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Ontem, a Organização Mundial de Saúde, que até então tratava o assunto restrito à província de Wuhan, ela passa a tratar já a China como um todo. Tivemos hoje o primeiro óbito de paciente confirmado, corona, que é um paciente de São Paulo. São Paulo, 62 anos. São Paulo, 62 anos. Virologia, do surgimento ao Covid-19. Quando surgiu a virologia? Qual o impacto dos vírus para o mundo e como uma esfera de gordura, proteína e RNA isolou a todos e quebrou economicamente o mundo? Vamos entender mais da mutação que fez do Covid-19 o agente da histórica pandemia que estamos vivendo. Seja bem-vindo ao Animálculo, o seu podcast sobre microbiologia. Esse é o segundo episódio. Se você ainda não escutou o primeiro sobre o microbioma e transplante de fezes, assim que escutar esse, volte e ouça o primeiro. Eu sou o Conrado Vieira e juntos vamos conversar sobre o impacto dos micróbios sobre o mundo e as nossas vidas. Bom, o convidado do Quorum Sense de hoje é o mestre em Biologia Celular e estudante de doutorado em Genética de Biologia Molecular na Unicamp, meu caro Ítalo Esposti. Olá, e aí, pessoal? Tudo bem, Ítalo? Tudo jóia, Conrado? Como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem. É bom falar com você mesmo nessa correria de Covid, né? Eu tentei esse contato com você, né, conseguiu um tempo para poder prestigiar o podcast aqui. Eu já agradeço de antemão e já peço para você começar, Ítalo, você que já trabalhou com vírus, que está envolvido nessa frente da Unicamp com o Covid-19, contar para a gente um pouco da história da virologia, porque chegou agora a esse ponto de todo mundo estar investigando um vírus em específico, mas a gente tem toda uma história da ciência por trás. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Bom, primeiro eu agradeço também o convite aí, essa oportunidade, que eu acho bem legal esse tipo de iniciativa, de divulgação, de tentar levar o conhecimento e esclarecimento para as pessoas. Mas falando sobre o histórico do vírus, a gente já tem manifestações clássicas, assim, já relatadas dos vírus desde a época do Egito Antigo. Tem muitas daquelas pinturas de parede, aqueles quadros feitos em argila, sabe, que mostram pacientes ou pessoas, até alguns reis, né, os faraós, que apresentavam características clássicas de vírus como o da poliomielite, né, que é o vírus que causa a paralisia infantil. Então você dá uma olhadinha... Então, eu acho que eu já vi alguma coisa assim, tipo mostrando algumas deformidades anatômicas, então já eram relatos de vírus, né, na antiguidade. Isso, só que eles não sabiam que era vírus, né? Eles tratavam como qualquer outra coisa, ou até como manifestações, sei lá, dos deuses, pragas, esse tipo de coisa. Ah, sim, com certeza. Mas não era vírus ainda, eles não falaram que era vírus, né? Então dava pra ver aquelas pinturas com o pessoal com a perna mais fina, usando coisas pra apoiar e tudo.
Na época do descobrimento do Brasil e da invasão do Império Azteca também, que foi mais ou menos no mesmo período, lá para 1500, eles usaram o vírus como uma ferramenta de arma biológica mesmo, né? Eles pegavam cobertores dos pacientes infectados, da tripulação infectada do navio, porque eles sabiam que se eles pegassem o cobertor de alguém que estava doente e desse para a pessoa que estava saudável, a pessoa ficava doente. Entendi. Então eles já tinham uma noção que ali tinha alguma coisa, eles não sabiam o que, mas se tocassem alguém doente, aquilo ia passar para uma outra pessoa. Exatamente. Tinha algo patogênico ali que eles achavam que era algum fluido, alguma coisa. Às vezes até atribuir energia, né? Sempre tem esse misticismo por trás do vírus. Mas aí eles pegavam esses cobertores e começavam a distribuir para os povos nativos. E como eles não tinham resistência, não tinham imunidade ao vírus ainda, era coisa nova, eles começavam a matar assim, em massa os índios, sabe? Tanto aqui no Brasil quanto no Império Azteca. Aí isso foi os primeiros relatos de uso de vírus dessa forma, de manipulação do vírus, mas de uma maneira indireta. Eles não sabiam que eles estavam manipulando o vírus, obviamente, né? Porque até então o termo vírus nem tinha sido criado ainda, né? Entendi. Eu acho que o termo veio bem mais depois, né? Como o nome bactéria, o nome dos principais grupos de micro-organismos vieram depois, né, do entendimento do que era aquilo, né? Sim, exatamente. Então, levou um tempo. Aí depois com isso, lá para o lado de 1600, 1700, eu não sei a data certa, acho que é 1650, eles começaram a identificar aqueles mosaico das flores, da tulipa. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi sim. Na época da Europa, era um comércio, acho que simplesmente na Holanda, se eu não me engano, era um comércio muito forte de flores, e as flores que apresentavam determinadas características eram mais apreciadas. Então, se você procurar aí mosaico da tulipa, ou vírus da tulipa, alguma coisa de flor, você vai ver que tem umas flores com uns rajados bonitos, é bem interessante a mesclagem de cor. E essas flores eram raras e muito caras. E daí eles viram que se eles macerassem uma flor dessas e borrifassem outras, as outras também ficavam assim. Então, novamente, aí é um histórico de manipulação, e depois, mais pra frente, foi descoberto que era vírus. Mas o termo vírus em si, que vírus significa veneno do latim, foi proposto lá em 1890, quase 1900, que foi bem lá pra frente. Que primeiro eles começaram a observar o vírus do mosaico do tabaco, que causa uns calos na folha. E daí eles viram que se eles macerassem aquelas folhas e filtrassem, porque na época já sabia que agentes patológicos bacterianos não eram filtráveis, eles chamavam de agentes não filtráveis, né? Entendi. Mas se eles filtrassem esse macerado numa membrana muito fininha, muito pequenininha, que não passava bactéria, ainda assim a outra planta desenvolvia a doença. Então eles tinham um indicativo que tinha uma coisa menor do que uma bactéria. Menor bactéria. Exatamente. Só que no microscópio eles não viam nada, então eles achavam que era um veneno, literalmente. A planta produz um veneno, produz uma toxina que vai infectar as outras. Mas daí eles começaram a fazer o teste, ferve uma, não ferve outra, congela, descongela, e foram vendo, identificando características biológicas. Até que em um determinado momento eles definiram aquilo como um agente patológico que era distinto das bactérias e causava, e se você infectasse um, você conseguiria infectar o próximo. Então se eu infectar a planta A, B com a planta A, eu posso pegar a planta B e infectar a C, e a C infectar a D. Então era um agente replicativo biologicamente, entendeu? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Não, ficou super claro. Eu não sabia dessa história do vírus como, né, o descobrimento, né, vamos dizer, a descrição de uma coisa que é além do que uma toxina, né, como um agente causador de doenças. Aí. Muito legal, Ítalo. E assim, a gente tem os vírus, né, eles partiram de algumas características em específico. Eu vi muita notícia na mídia, coisa errada. Agora vamos entrar um pouco já no coronavírus. Né? Então, você tem mais alguma coisa da história para complementar? Não, esse é o básico onde foi falado assim, isso aqui é um vírus, é um agente patológico não visível ao microscópio de luz, que é diferente de uma bactéria. E é isso. Depois vem outras modificações, mas a gente pode falar no decorrer da conversa. Tá. Eu só queria que você falasse pra gente assim, porque eu escutei uma hora um repórter fala uma coisa, outro fala outra, de vírus, que a gente tem vírus de DNA e vírus de RNA, né? Exatamente. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença assim, da informação, né, desses dois vírus. Então, assim, os vírus eles têm a classificação genética bem diferente. É uma das classificações genéticas mais
mais complexas, eu diria assim, dos organismos ou das entidades biológicas, né? Porque não necessariamente o vírus seria um ser vivo, mas seria um podcast inteiro para discutir isso. Exatamente. Bom, de qualquer forma, seria assim, o vírus ele é basicamente composto de material genético e de proteína. Então é uma casquinha de proteína, uma bolinha de proteína na casquinha, que normalmente tem formato bem geométrico, bem proporcional, e dentro dessa casquinha tem material genético, que ele pode ser DNA ou RNA, tá? Então a gente tem o vírus de DNA e vírus de RNA. Um exemplo, gripe, por exemplo, é um tipo de vírus. A gripe tem a casquinha de proteína e o material genético dela, tá? Dengue é outro tipo de proteína, que é de vírus, é uma casquinha também com material genético. Dengue é vírus de RNA, gripe é vírus de DNA. Então são material genético diferente. Tá, então só acho que para quem não conhece muito DNA e RNA, então é o código genético que tem as informações de como a célula vai, né, sobreviver ou como a informação vai ser lida ali. Então é como se eu pegasse um livro e tivesse um manual ali de como fazer um bolo, e aí eu vou fazer um bolo. E aí, vamos dizer que o DNA seja uma língua, né, e o RNA seja um pouco diferente, como se fosse o português e o espanhol, a grosso modo, assim. Exatamente. A gente tem as informações com algumas letras diferentes nesse caso, né? Sim, exatamente. Então, se você parar para ver, a genética, a constituição do vírus é uma coisa bem simples, que é um material genético, como você falou, hoje tem informação. O vírus carrega com ele a informação necessária para que a célula produza mais vírus. Então, essa informação pode estar em DNA ou RNA. Certo? A célula hospedeira, a célula que foi infectada. Então, sozinho o vírus não é capaz de replicar. O vírus é altamente dependente de uma célula hospedeira. Então, por isso que ele precisa de infectar algum outro organismo, seja vegetal, seja animal, seja bactéria, qualquer coisa. Sim. Então, é uma informação que não é tão consenso assim, né? Mas só pra gente resumir, você falou que dá um podcast, dá realmente um episódio só sobre isso. Mas o vírus, né? Ele não é tido como um organismo vivo. Não necessariamente. O termo mais comum usado é entidade biológica, sim. Sim, porque eu já vi autores, né, falando, porque ele não tem um metabolismo próprio, né? Então ele não consegue, por exemplo, gerar energia, e aí se não está gerando energia, não está vivo, né? Isso é o que eu tenho, assim, como conceito para mim, mas eu sei que os vírus, né, eles são muito diversos, e isso um dia pode não ser a verdade, mas é o que é mais aceito atualmente, né? Exatamente, é mais aceito. Assim, há 2, 3 anos atrás, na UFMG mesmo, eles classificaram um novo vírus, que é o tupanavírus, não sei se você ouviu falar. Não, é um vírus gigante, essa família dos Mimiviridae, é um vírus gigante mesmo, porque assim, o genoma dele codifica mais de 1.500 proteínas. É tipo muita proteína. Porque um vírus normalmente, se você pegar um vírus da dengue, sei lá, tem 8 ou 9 proteínas, se eu não me engano, aí você pega um vírus que tem 1.500 proteínas. Então, tipo, é um material genético imenso. Então é um vírus com a complexidade... Então seria como, Ítalo, na nossa analogia aí do livro de receitas, seria como, né, um vírus da dengue, ele conseguiria fazer 8 receitas e um outro 1.400. Exatamente. Então é um livro bem maior esse. Então, assim, e aí, inclusive o vírus é tão grande que dá para ver em microscópio de luz. Microscópio comum. Não precisa daquele super microscópio eletrônico, né? Por causa do tamanho. Mas isso voltou a esse questionamento sobre complexidade de organismos, ser vivo ou não, mas por enquanto o termo mais usado, que eu vejo, é entidade biológica. Que é algo que tem características bioquímicas, biológicas, mas ainda não tem, igual você falou, um metabolismo próprio, uma capacidade de sobreviver por si. A gente tem aquele dogma central da biologia, que é uma das premissas, é a capacidade de passar aquela informação, né, para frente, e isso o vírus consegue, porque ele vai escravizar a célula para poder duplicar o seu material genético, a sua informação, mas toda questão de metabolismo ele está refém da célula hospedeira. Né? Exatamente. Inclusive o dogma central, quem quebrou o dogma central foram os vírus, né? Porque o dogma central a gente tem, só para dar um parênteses, o dogma central a gente tem o DNA, que seria a nossa receita, né, o nosso caderno de receitas, o RNA, que seria o intermediário aí, e o final a proteína, que seria o prato que a gente quer fazer, né?
Então, DNA, RNA, proteína. É sempre nesse sentido. Isso é o dogma central. Os vírus conseguem fazer coisas diferentes. Eles conseguem fazer o contrário. Eles conseguem pegar o RNA e transformar em DNA. Então, o vírus já dá uma quebrada aí nesse dogma central, entendeu? O que a gente chama de uma transcriptase reversa. É um nome meio doido, mas é uma proteína extremamente importante que ela revolucionou a biologia molecular. Ah, sim. E também hoje ela é muito utilizada em drogas, por exemplo, contra o HIV, e também é um dos focos da pesquisa para medicamento contra o coronavírus. Exatamente. Inclusive, um dos problemas que a gente está tendo na pandemia atual de coronavírus é que é necessário essa enzima, transcriptase reversa, para se fazer o exame do coronavírus, certo? Então... Entendi. E essa proteína, no caso do coronavírus, essa enzima que vai fazer esse papel de pegar, por exemplo, a partir do bolo, fazer o livro, ele vai pegar o produto pronto e fazer, escrever ali os passo a passo, é uma proteína específica ou ela já é genérica? Como é? Então, o coronavírus não tem essa proteína, o coronavírus não tem a RNA transcriptase, que a gente fala, né? Transcriptase não, desculpa. RNA transcriptase. Transcriptase reversa, desculpa. Transcriptase reversa. Esse vírus que tem a transcriptase reversa, por exemplo, é o HIV. Ele é um vírus de RNA. Daí ele é capaz de pegar o RNA dele e transformar em DNA. E esse DNA é incorporado no DNA da célula hospedeira. Esse é o problema do... Entendeu? Então, esse é o problema do HIV, por exemplo. O coronavírus não tem a transcriptase reversa. Apesar de ele ser um vírus de RNA, ele não tem a transcriptase reversa. Porque o material dele genético é replicado de RNA para RNA direto. Ah, direto. Entendi. Então não tem esse processo de mudar para um outro idioma, como seria necessário. Isso. Por exemplo, a célula ela só conseguiria ler um livro em português, mas o coronavírus ele tem essa capacidade de entrar ali e copiar do espanhol para o espanhol, basicamente. Exatamente. Ele já tem, junto com o material genético dele, ele já tem uma parte da receita que é justamente ensinando a célula a copiar o RNA para o RNA, entendeu? Copiar uma informação interessante na sua analogia. Perfeito. É uma informação importante que eu não tinha escutado ainda sobre o coronavírus. Bom, então acho que essa parte de DNA, RNA, a gente já explorou um pouco, né? Você já falou que o coronavírus é um vírus de RNA. Eu queria entrar um pouco agora na história do coronavírus. Eu não sei se você já viu, eu estava procurando, né, para poder fazer esse podcast, mas acho que em 2003 teve uma criança de 7 meses que foi admitida no hospital, lá na China, e ela estava com sintoma de coriza, conjuntivite, febre. Fizeram radiografia, acharam que ela estava com bronquite, e aí pegaram uma amostra dessa criança e fizeram o teste diagnóstico para vírus respiratório, como adenovírus, vírus influenza, parainfluenza, rinovírus, enterovírus, e para 2 tipos de coronavírus que já eram conhecidos, mas ainda não eram relatados como causadores de doença. E aí foi o primeiro caso, eu acho assim, diagnosticado de um coronavírus diferente, ainda não conhecido como patógeno, né, como causador de doença e relacionado um pouco a esse sintoma de gripe. E aí me chamou a atenção, né, que nesse artigo ele discute bem sobre isso, que tem um sintoma que é a conjuntivite que a gente não tem no coronavírus atual, né, no Covid-19. Então, parece que em casos clínicos, menos de 1% ou 0,5% dos casos apresentam conjuntivite, né? Então tem alguma relação, assim. Existe alguma relação, mas não é um sintoma clássico, pelo que eu entendi. Não é um sintoma clássico. Porque o conjuntivite, aquele olho vermelho, a gente consegue identificar, mas a gente não vê muito tratando disso na mídia como um sintoma clássico, né? Então, possivelmente seja algum vírus que tem alguma parte relacionada com o coronavírus atual, né? Isso, porque assim, coronaviridae é uma família, então tem muitas outras espécies, subespécies, etc., dentro dessa coronaviridae, dessa família. Inclusive, eles conhecem muito vírus de coronavírus para animais, para uso veterinário. Já tem várias vacinas de coronavírus para uso veterinário. Mas não é o mesmo vírus que infecta o humano, entendeu? Não é a mesma coisa, são vírus diferentes. Eles são da mesma família, mas são vírus diferentes, entendeu? Entendi. A gente tem, né, esses casos, eles foram surgindo ao longo dos anos, né? Então tem esse de 2003, eu vi depois de 2011, mas foi final do ano passado que a gente teve, né, o início dessa pandemia que a gente está vivendo.
Certo, teve o boom no final do ano passado. Isso, acho que foi final de dezembro, surgiu os primeiros casos, mas eles acharam que era uma nova gripe, H1N1, alguma coisa assim, né? Mas eles não sabiam exatamente qual era o agente etiológico, e aí depois bateu o martelo que era um tipo de coronavírus. Certo. E aí, eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, o que causou, né, não sei se você sabe, essa diferenciação desse coronavírus em relação aos outros, dessa capacidade de dispersão que ele está tendo? Então, existem várias características que fazem o vírus ser muito infeccioso. Primeiro é a maneira como ele vai infectar a pessoa, certo? Porque o vírus ele precisa ele só consegue se ligar a um receptor específico na célula. Então, imagina que o vírus só consegue entrar numa célula por uma porta específica. Fazendo essa analogia. Só que nem todas as células têm essa porta. Os vírus que têm essa alta taxa de dispersão e infectividade normalmente infectam vias aéreas, que é vírus que espalha pelo ar. Então as células das vias aéreas têm essas portas que o vírus consegue entrar. Isso é uma característica muito forte em vírus que se espalham tão rápido. Outra característica são sintomas não tão diferenciados dos outros vírus e também sintomas não tão letais, no geral. Vou dar um exemplo. Ebola. Se a pessoa estiver contaminada com ebola, ela começa a sangrar, tem hemorragia, gengiva e tudo. Então eles vão lá rapidinho e isolam o paciente. Então normalmente quando a pessoa está com ebola, a pessoa está infectada, ela vai desenvolver aquele sintoma muito forte. No caso do coronavírus, do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, ele não desenvolve sintomas tão fortes, então é difícil de identificar uma pessoa que esteja infectada pelo vírus no início da infecção. Às vezes a pessoa não desenvolve sintoma, entendeu? Entendi. Então esse pode ter sido, por exemplo, no início, um problema de não conseguir isolar paciente porque os sintomas eram meio genéricos, assim, de uma... Isso. Tido como uma virose branda, alguma coisa assim. Exatamente. E assim, às vezes a pessoa não desenvolve sintomas, ela carrega o vírus com ela, ele vai levando para outro. Então, você pode ver que está surgindo estudos aí que mostram que outros países já estavam com pessoas circulando com o vírus em janeiro desse ano. Então foi antes da pandemia estourar, entendeu? Entendi. Então antes de começar... porque assim, o que a gente percebe é que o vírus ele disseminou rápido também porque o mundo está conectado, né? O avião, hoje você cruza o mundo, né? Exatamente. Então aquele público que viaja, que normalmente é um público às vezes mais jovem, que tem uma saúde melhor, que começou a disseminar, e aí quando isso chegou no público, que era mais... esse grupo de risco, tem mais risco de contrair a doença de forma grave, que realmente alertou o mundo. Isso, aí explodiu. Então você vê que juntando essas características de sintomas não tão característicos ou ser assintomático, globalização, toda essa capacidade do vírus se contaminar espalhando pelo ar, porque não é qualquer vírus que você consegue assim, sei lá, por exemplo, alguns outros vírus, tô falando de dengue e zika aqui, porque foi o vírus que eu trabalhei mais, e são vírus muito comuns no Brasil, né, então acho que pelo menos mais alguém já ouviu falar. Se você tomar um banho de zika, dificilmente você vai ficar infectado pelo vírus. Você depende do mosquito ir lá e te picar e o vírus entrar nessa parte da sua pele. Você precisa do vetor ali para colocar já dentro do seu organismo, já, diretamente. Agora é diferente. Porque o sistema imunológico nosso, ele tem várias defesas. Nossa pele, as enzimas da boca já é uma grande parte bem forte. Exatamente. Agora, no caso desses vírus que atacam o vírus respiratório, é muito difícil, porque você inala, já era, entendeu? Você expirou, ele já vai estar em contato direto com a célula que ele precisa. É igual acontece com gripe, com esse vírus, igual ao SARS-CoV-2, que é o vírus, né? Que causa a Covid-19. Entendi. Então, eu estava pesquisando, eu queria entender, porque eu vejo se discutir muito, mas não explicar o que realmente foi a mutação, né? A gente tem 2, 3 mutações, mas o que eu queria trazer pra gente conversar um pouco, foi uma mutação específica que foi no reconhecimento do vírus com a célula. Então, quando você falou assim, que depende que o vírus tenha aquela porta que ele possa entrar, eu daria uma relação como se ele tivesse encontrado a chave para entrar na nossa célula, né? Isso. Então, depois de vírus, igual eu falei, vírus é muito simples, é proteína e material genético. A nossa célula tem vários mecanismos de corrigir o nosso material genético se a gente sofrer alguma mutação. Nem sempre ela consegue. Agora, o vírus não tem esse mecanismo. Então, imagina um vírus de RNA que é bem mais
que é bem mais sensível do que DNA, a chance de acontecer uma mutação naquele material genético é bem grande. Então pode ser que ao acaso alguma mutação tenha acontecido que fez com que o vírus ou conseguisse achar a chave para abrir a porta da célula, ou se ele tivesse mudado um pouquinho de formato e conseguisse passar na porta que já existe, entendeu? Então houve uma pequena alteração aí. Sim, o que eu vi foi, metaforicamente, se ele tivesse outros coronavírus tentando abrir uma porta com uma chave genérica ou com uma chave que é para abrir uma célula de uma ave, tentando abrir, se ele forçasse ali, se o organismo não estivesse muito bem, ele conseguiria entrar, mas o coronavírus ganhou a chave para poder entrar na porta. Exatamente, uma boa palavra, é uma chave mestra, e ele conseguiu, então, ter esse sucesso de colonização. Associado, ao que você falou, os sintomas muito pouco específicos. E a globalização foi um trampolim para a colonização mundial. Exatamente. Então uma coisa foi levando a outra até que chegou no que a gente está agora. E aí, Ítalo, a gente tem várias teorias de como esse coronavírus saiu do ambiente e veio para colonizar o homem. Então a teoria mais aceita é aquela que ele estava no pangolim, um vírus que já estava ali no pangolim. E aí ele sofreu uma mutação, e aí no mercado de Wuhan, por causa de fatores culturais, alimentares, se alimentaram daquela carne e aí começou. Isso, E essa, eu não sei se você conhece um termo que chama navalha de Ockham, que é a teoria de que a coisa mais simples é a verdadeira, Então isso é o mais simples, mas não necessariamente isso vai ser a verdade absoluta. Isso. Isso foi o que eles conseguiram chegar fazendo o que eles falam de rastreamento reverso. Eles vão vendo as situações, tentaram isolar o que seria o paciente zero, e vão fazendo estudos micro e abrangendo para um macro, fazendo varredura, até que eles acham um caminho e vão seguindo esse caminho. O que eles acharam mais fácil, mais encaixava melhor, seria isso do consumo de carne de animais silvestres, que é comum nessa área da China, como você falou, fatores culturais e alimentares, e eles conseguiram identificar alguns pangolins que haviam um vírus muito parecido com esse que estava rolando na pandemia de agora. E você chegou no ponto que eu queria falar, que é um vírus que não é exatamente o mesmo vírus, ele tem uma pequena diferença. E é isso, aí eu vi artigos com outras teorias falando que esse Covid-19, ele já transitava entre o homem, sempre brigando com o sistema imunológico para tentar colonizar aquilo, então ele já estava, na verdade, na gente, não necessariamente ele entrou no sistema, entrou no corpo humano em 2019, mas 2018, 2017, só que ele era muito ainda tímido, assim, os sintomas às vezes era uma virose, que o médico te receita alguma coisa para sintoma, mas aí dentro já do corpo humano ele sofreu uma mutação e aí a disseminação começou. Isso, então, aí são várias teorias, e tipo, a mutação nesse vírus é muito fácil de acontecer, então é também provável, mas quando um vírus não desenvolve, não consegue infectar o suficiente para se replicar no organismo, quando o nosso sistema imune consegue matar ele antes de ele fazer isso, é muito difícil que ele se espalhe, porque não vai ter vírus suficiente para espalhar para outra pessoa, entendeu? Então isso seria um caso bem específico de acontecer, mas sim, isso pode acontecer, sem sombra de dúvidas. São algumas teorias, tem esse jump que é saltar de um animal para o homem, e essa teoria que ele já estava circulando entre a gente, e aí sofreu uma mutação em alguma condição, e aí disseminou. E só bem brevemente, Vitor, explica pra gente mutação. O que é uma mutação? A gente entende como mutação é quando o nosso material genético tem a falha em algum gene, tá? Porque o nosso material genético é grande e ele tem pedaços que são genes. Esses genes que são as receitas para fazer o bolo lá que a gente falou. Então, se você tiver uma falta desse gene ou um gene que vai fazer um bolo que não fica gostoso, um bolo que não funciona, a gente fala que é uma mutação. O que acontece na receita? Às vezes troca uma letra pela outra. Mas uma simples letra faz com que a receita toda desande. Então a gente chama isso de mutação. Tem várias classes de mutações, mas o geral é isso. Às vezes troca o ingrediente por outro, entendeu? Eu vou trocar leite por óleo, por exemplo. Troquei uma base do DNA por outra base. Ou às vezes falta o ingrediente, então isso tudo chama de mutação. Mas a mutação ela pode ser
Sim, mas a mutação para o organismo, né? Então vamos pensar no vírus. Ela pode ser boa ou ruim para o vírus, né? Isso, é a caixa de Pandora, né? As mutações não são controladas, elas são aleatórias, e alguma das mutações aleatórias pode ser que seja favorável. O que a gente tem, por exemplo, um organismo vivo que tem uma mutação que não é boa, né? Aquele organismo pode, de repente, morrer. Né? Isso. Então isso não vai perpetuar essa característica. Mas se é uma mutação que vai trazer para ele uma vantagem, então, de repente, aquilo vai fixar, né? Aquela característica vai fixar dentro daquela população e vai se perpetuar entre as espécies aquela mutação boa. Então o coronavírus ele teve essa mutação de ter a chave, né? Encontrou a chave certa, né? Na verdade, como a mutação é o acaso, seria como caísse no colo do vírus a chave para abrir a nossa porta, e aí ele entrou. Exatamente. E aí, Ítalo, eu queria aproveitar, né, que a gente está falando disso de mutação, que existem várias teorias, né? Muito mais do ponto de vista empírico de pessoas que, né, não são da área acadêmica ou cientista, falando do surgimento do coronavírus dentro de um laboratório. E eu vi trabalhos falando que isso é quase que nulo, né? A gente não pode bater o martelo que isso não possa ter acontecido, mas é praticamente nulo a probabilidade. A gente viu pelas análises que foram feitas aí, saiu artigos recentes na Nature, que é a revista científica mais importante do mundo, mostrando as análises da sequência do material genético desse vírus, tá? É o que a gente chama de sequenciamento. Sim, é possível fazer vírus em laboratório, inclusive isso é uma coisa que eu faço aqui com muita frequência. Eu faço vírus, são vírus que não infectam humanos, obviamente, e esses vírus produzem proteínas que eu quero estudar. Então é uma técnica que a gente usa. Daria para fazer. Porém, quando a gente faz isso, quando a gente faz um vírus engenheirado geneticamente, que a gente fala, existem marcadores, existem cicatrizes que ficam no material genético do vírus. E essas cicatrizes são rastreáveis. Então, se o vírus fosse criado em um laboratório, essas cicatrizes seriam rastreáveis, provavelmente. Então, por isso que eles falam que a chance do vírus ter sido criado em um laboratório é muito pequena. Porque seria possível identificar essas marcas no material genético. Eu estava lendo sobre isso, falando também que, por exemplo, né, nessa analogia da chave. Então, o coronavírus, ele ganhou essa chave, né, então se fosse feito em laboratório, o homem deu para ele essa chave, essa alteração na proteína que melhora o reconhecimento da nossa célula. Só que quando foram fazer a análise, né, do vírus genética, na verdade, ele tinha, como você falou, uma chave mestra. Né? Então, ele recebeu, na verdade, pelo acaso da mutação, uma melhora muito maior do que era esperado se fosse feita dentro de um laboratório. Exatamente. Então, assim, é bem um acaso. Então, é muito difícil dizer que o vírus foi criado no laboratório com esses dados que a gente tem hoje, que dá para ver direitinho. Inclusive, dá para comparar entre vários coronavírus diferentes, de várias linhagens e de vários animais diferentes. Dá para comparar eles com o humano e ver o que tem diferente. E daí dá para ver que nessas comparações também fica difícil de falar que o vírus foi feito em laboratório, porque seria muito visível. Entendi. Oi, Túlio, só para a gente, né, já ir caminhando para o final, o teste de detecção, a gente está trabalhando com 2 testes, né, que é o de biologia molecular, que é eu pegar esse o RNA do vírus e amplificar ele. Quando eu faço esse processo de amplificar, de pegar, por exemplo, um livro, tirar 2 cópias, depois 2, tirar 4, né, e ir crescendo, vai ter um equipamento que vai me falar que realmente tinha aquela informação ali, o RNA, né, que é o método molecular. E tem um método que é depois, então quando a gente produz o anticorpo, já pós-infecção, e aí eu consigo detectar a presença desse anticorpo pelo método rápido, que é semelhante ao teste de gravidez, né? Que esse é um teste mais genérico. Sobre esse teste molecular, né? Aí na Unicamp tem uma força-tarefa grande, dando subsídio para o governo, para outros laboratórios com isso. Você me falou que você está trabalhando, né, nessa força-tarefa. Eu queria que você contasse um pouco para a gente qual o seu trabalho, o que vocês têm feito aí dentro da Unicamp. A gente está passando uma situação bem complicada em relação aos testes para a Covid-19, né? Porque todos os insumos do teste são importados, certo? O teste padrão ouro, o principal de todos, é o teste molecular, por essa técnica que você explicou aí de PCR.
Só que os insumos são todos importados. Imagina que tá todo mundo querendo comprar a mesma coisa. Então não tá chegando aqui. Literalmente todo mundo, né? Literalmente o mundo inteiro. Não tá chegando aqui. As empresas não dão conta de fabricar e o pouco que elas fabricam não chega no Brasil. Então, uma das iniciativas dessa força-tarefa é produzir in-house esses insumos biológicos para o teste, tá? Para esse teste molecular. E isso é uma das coisas que a gente está fazendo aqui. A gente aqui no laboratório, a gente vai começar a fazer, na verdade, começar a produzir essas enzimas que são usadas nesses testes biológicos, justamente que a gente não está conseguindo comprar, tá? Entendi. Então seria a ciência brasileira está dando subsídio, né, dando suprimentos para que sejam realizados os testes. Exatamente. E a força-tarefa da Unicamp, ela trabalha em diversos aspectos, não só necessariamente no biológico, ela trabalha com aspectos sociais, eles estão fazendo levantamento de perfil social das pessoas, de área de isolamento, tipo, alguns bairros são mais periféricos, mais humildes, tem que ter uma abordagem diferente de isolamento. Então, a Unicamp está fazendo desde o trabalho humano até o trabalho mais social. Do humano social até o trabalho mais aplicado da ciência mesmo, tá? De todas as áreas. Então, eles pode falar. Não, eles estão investindo desde de conseguir mais equipamentos para o hospital das clínicas aqui, para fazer mais testes, até produzir os insumos para serem usados nesse teste. E treinando as pessoas para aprenderem a fazer o teste também. Entendi. E Tulio, qual é o desafio de fazer esse insumo aqui dentro do Brasil? A gente precisa de matéria-prima para fazer essas enzimas, muita coisa ainda importada, ou a gente já consegue escalonar isso um pouco mais aqui dentro? A gente consegue escalonar aqui dentro. A gente tem um problema muito grande que é patente. Então, a gente não pode ter dentro do nosso laboratório determinadas enzimas e determinados genes, porque eles estão patenteados por outras empresas. A gente não pode usar. Por risco de, mesmo tratando-se de uma pandemia, por risco de processo. Então, entendi, mas Heitor, eu sei que foge muito mais do que do nosso conhecimento, mas existe legislação que, de acordo, se for coisa de saúde, que o governo pode quebrar patente, como já quebrou patente de alguns medicamentos, né? Mas ainda não houve nenhuma mobilização nesse sentido. Não houve nenhuma quebra de patente, a gente acha que vai acontecer essa quebra em breve, mas não houve quebra. Então, o nosso maior desafio no momento é conseguir produzir uma enzima, essas enzimas, que tenham as mesmas capacidades, tenham capacidades parecidas com a comercial, que tenha essa atividade parecida, mas não pode ser a mesma enzima. Porque as enzimas têm sequências. Então, a gente tem que analisar as patentes e ver o que foi patenteado, ou usar uma enzima de uma patente que já foi quebrada, que é o que a gente está fazendo agora. É uma enzima tão bom quanto, mas a patente já venceu em 2016 ou 2015, se eu não me engano. Então a gente está tentando focar aquela enzima e padronizar ela para os ensaios para poder fazer os exames. Entendi. Então a ciência está esbarrando numa questão mais econômica de patente de produto. Exatamente. Que, claro, a pesquisa não vai parar, mas que para isso seja disponibilizado para a população, do ponto de vista legal, tem que estar tudo certo, né? Exatamente. Então é uma situação bem complicada. É basicamente entre a cruz e a espada, que o pessoal fala, né? Ou entre a espada e o abismo, porque se você for para um lado, vai dar ruim para o outro também. Mas, no geral, assim, na necessidade total, a gente está tentando fazer tudo dentro da legalidade. Se no futuro conseguirem quebrar a patente, daí a gente pode ver se precisa realmente até lá usar essa enzima da patente que não está sendo... que foi quebrada, né? Mais recente. Entendi. Bom, então isso vai ser, né, próximos capítulos aí dessa guerra da civilização contra o coronavírus. Aqui no Brasil a gente está com muitos casos subnotificados, né? Então é um grande problema de pandemia, né, dessas doenças que se espalham rápido, de não saber onde está o vírus e aí não ter ação, né? Não saber onde investir para poder enfrentar essa doença. Eu queria só, Heitor, para a gente encerrar, assim, essa diminuição do número de casos, né, ao ponto de todo mundo voltar àquela vida, entre aspas, normal, vai ser ou por uma vacina, né, um tratamento às vezes muito eficiente, mas mesmo assim a pessoa vai ter que pegar o vírus para ter um sintoma, ou se massivamente a população for infectada. E ainda assim, normalmente quando você se infecta com o vírus, você fica imune a ele por um longo tempo, ou para sempre, dependendo do tipo do vírus.
Mas ainda assim eles têm medo de casos de reinfecção, de se infectar 2 vezes com o mesmo vírus. Mas no geral, o que você falou, ou tem uma vacina, ou todo mundo se infecta. Só que a segunda opção, todo mundo se infectar, não é uma opção viável, porque... Se virar a taxa de mortalidade, o tamanho da população, a gente vai ter, né, muitas mortes e muitas mortes. E, tipo, a ideia justamente desse isolamento é que todos os casos que forem acontecer num tempo maior, o número de casos ser mais diluído e todo mundo conseguir ser tratado. Então, porque se a partir de um ponto que a gente não consegue atender todo mundo, aí a curva vai crescer exponencialmente. Porque as pessoas não vão ser tratadas, elas vão estar produzindo mais vírus, contaminando mais pessoas, produzindo mais vírus e assim vai. Então é por isso que a ideia desse isolamento é para poder o número de casos ser diluído ao longo do tempo, para ser possível acompanhar o máximo possível de pessoas. Sim. E a gente está vendo, né, uma solidariedade muito grande entre os países, né, todo mundo querendo ajudar todo mundo, mas tem outros países que estão abocanhando o kit, abocanhando o EPI, né, e isso vai na contramão de que todo mundo quer se salvar, e tem hora que tem, né, certos governantes que estão pensando, né, no país ou naquela população X, e a gente tem que conviver com isso, infelizmente. Exatamente. Mas aí vai além da ciência, né, a gente trabalha com ciência, a gente discute ciência, vamos deixar política, a gente dá a nossa ideia, o que acha que pode melhorar. É importante pressionar os governantes, pressionar, né, quem nos representa lá dentro do parlamento, mas a gente fica meio à mercê da mão deles. Exatamente, uma coisa sempre esbarra na outra, né? Então, por mais que a gente tente fazer daqui, a gente vai esbarrar em alguma coisa lá. E por mais que eles invistam vão esbarrar nos tempos, na complexidade da ciência aqui. Então, é bem difícil, assim. Mas a gente está tentando andar todo mundo de mão dadas. Vamos ver até onde a gente consegue e até onde todo mundo vai colaborar, né? Sim, o que a gente espera. Bom, Ítalo, queria já agradecer. Foi muito bom, assim, tirou bastante dúvida. A gente pôde conversar um pouco, né, da história da virologia, até as teorias de como o vírus surgiu e dessa mutação que fez com que ele conseguisse se espalhar mais. Eu queria agradecer seu tempo também. Eu sei que está bem corrido, muita coisa para fazer aí na Unicamp. E em uma outra oportunidade, se tiver outro tema, né, a gente volta a gravar um novo podcast. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Conrado, pela oportunidade aí de novamente estar discutindo esse assunto, que eu acho bem interessante. E sim, pode me chamar, que o que eu puder ajudar e esclarecer para a galera. E se eu não tiver capacidade, eu posso indicar alguém. Então, pode contar comigo aí. Combinado, então. Então, até um próximo episódio. Um abraço. Até mais. Abraço. Tchau. The only way we will defeat this outbreak is for all countries to work together in a spirit of solidarity and cooperation. We're all in this together, and we can only stop it together. This is the time for facts, not fear. This is the time for science, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma.